Boa noite! Chegue-se mais. Vamos chegando para o nosso bate-papo de quinta. Gente, a minha mesa está uma zona. Você também é bagunceira? Eu não sou bagunceira não, mas tem dia que eu fico. Tem dia que eu fico bem bagunceirinha. Você tá bem? Vamos bater um papo hoje? Toda quinta-feira às 7 horas da noite, a gente bate um papo. Todos os bate-papos que fizemos até aqui estão no YouTube. Vocês sabiam que eu tenho um canal no YouTube? Todas as minhas lives feitas aqui estão lá no canal do YouTube. Vocês sabiam que eu tenho um podcast no Spotify? Todos os conteúdos aqui do Instagram de áudio estão lá no Spotify numa playlist. Só pesquisar pelo meu nome, Viviane Enes, e você vai encontrar todo o conteúdo, tanto no YouTube quanto no Spotify, para você ouvir e assistir de onde você quiser, aonde você estiver, enfim, tá bom? Tudo para o seu melhor conforto. Então, todas as quintas-feiras a gente se encontra para um bate-papo. E hoje, se eu não me engano, deixa eu ver qual é o número do encontro de hoje. Chama Verdadeira Feminilidade todos os nossos encontros de quinta. E a gente tá no 20º encontro, 20 semaninhas. E sempre nesse encontro, a Regiane Tiqueleiro vem comigo. Daqui a pouco ela vai chegar aqui pra gente começar a conversar. O livro base que a gente tá usando nesses 20 encontros aí é esse daqui. Mulher, seu design feminino. Né? Sua verdadeira feminilidade. Um design de Deus. Esse livro é da Mary Cassian e da Nancy DeMoss. A Nancy DeMoss é uma autora bastante famosa aí no meio evangélico. Ela tem alguns livros bem famosos. Esse é o primeiro que eu leio dela, na verdade. Eu não conheço muita coisa, mas eu tô gostando bastante. A linguagem é boa, ela aborda muitos assuntos. E a gente tem usado esse livro como uma base para essa nossa conversa aqui, para essa nossa discussão, para esse nosso bate-papo. E hoje, em especial, eu quero conversar com você sobre autorresponsabilidade. O que eu percebo? Eu percebo que nós estamos fugindo demais daquilo que somos responsáveis. Nós temos buscado Deus de uma forma absolutamente mística, muito mais do que racional, do que realista. A gente tem buscado um Deus milagreiro, um Deus que virou mais um amuleto do que alguém com quem a gente quer se relacionar, alguém de quem a gente quer aprender mais. E a gente precisa olhar um pouco mais para o nosso umbigo, não só para nos auto-enaltecer, mas para nos autoavaliar. E é isso que eu quero que a gente converse um pouquinho hoje. Deixa a Regiane entrar. Deus, olha, não dou conta. Ver com isso. Pronto. Você tá bem, princesa? Graças a Deus. Graças a Deus, tô bem. Mais gorda. O Estilo tá bem também? Que bom. Que bom. Meu amor, o que eu quero falar hoje? A gente vai lá para a página 105 do nosso livro hoje. E lá na página 105, dando continuidade à nossa conversa do último encontro, as autoras vão trazer para nós uma reflexão muito interessante. Elas dizem assim, olha, se você faz as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus, acabará descobrindo que elas não funcionam como esperado. Você pode dar uma mordida na maçã desejada, contudo, mais cedo ou mais tarde, ela vai amargar na sua boca. Eu estava pensando a respeito de vontade, né, esses dias. Como que a gente faz para saber a vontade de Deus? Acho que essa é uma pergunta muito recorrente. Como que eu sei qual é a vontade de Deus? Como que eu sei o que Deus quer para mim? E a gente incorre geralmente no erro fatídico de achar que Deus tem para nós somente uma vontade especial, individual e única.
Quando, na verdade, o que a gente vem tentando fazer aqui desde o nosso primeiro encontro, né, Regi, é fazer essa mulherada sair um pouco do próprio casulo e entender que Deus tem um plano maior, um plano enorme, que ele nos inclui, que ele nos dá o privilégio de fazer parte. Ele nos resgata das trevas e nos coloca no seu plano de luz. E que esse plano nos inclui, mas não é sobre nós. Então, quando eu penso sobre a vontade de Deus, é claro que eu sou especial para Deus. É claro que Deus enxerga a minha individualidade, a minha subjetividade. Deus atende os meus desejos mais íntimos enquanto indivíduo, né? Os desejos que eu tenho são diferentes dos seus e Deus atende a alguns específicos. Mas quando a gente pensa na nossa vida como um todo, a gente precisa sempre ter em mente que o plano de Deus é um plano que envolve toda a igreja. Então, a vontade de Deus para mim é que eu seja integralmente partícipe do corpo de Cristo. Como que eu faço para conseguir alcançar isso? Primeira coisa, eu preciso saber quem Deus é. Para eu saber quem Deus é, eu preciso saber como ele se comporta. Que tipo de coisas Deus fala, como ele age em determinadas circunstâncias. Quando ele é pego de surpresa, qual é a reação dele? Por isso, ele nos deu um livro, uma junção, né, de 66 livros na Bíblia. Porque na Bíblia, Deus conta para nós, pode ir lá, vai lá, vai lá. Na Bíblia, Deus conta para nós sobre si. Deus conta para nós a sua história. Ele conta para nós como ele lida com pessoas como nós. Como ele lida com os nossos pecados, com os nossos erros. Como ele conserta os nossos erros e transforma em acertos. Quando Deus é pego de surpresa, entre aspas bem grande, como que ele lida com isso? Então, para eu conhecer a vontade de Deus, eu preciso primeiro me relacionar com ele. E eu me relaciono com ele sabendo quem ele é. Esse é o ponto de partida inicial. Eu não consigo saber quem Deus é por uma experiência particular. Porque Deus, ele não se comunica de forma particular sobre todas as coisas. Ele se comunica sobre todas as coisas de forma comunitária. Só que como a nossa sociedade está muito em si mesmada, tudo é sobre mim, sobre a minha família, minha casa, as minhas coisas, os meus bens, a minha igreja, porque a gente conseguiu dividir até a igreja de Cristo, né? Se o meu irmão não acredita na mesma coisa que eu, mesmo que isso não interfira doutrinariamente na nossa fé, né? Se Jesus Cristo é a espinha dorsal, se aquele irmão não acredita na mesma doutrina que eu, na mesma doutrina não, no mesmo dogma, na mesma tradição teológica, ele não é meu irmão. Eu não o trato como parte da mesma família. Então a gente está dividindo todas as coisas por acreditar que Deus tem um plano especial para cada pessoa. E isso não é verdade. O plano de Deus para Regiane é o plano da família, é o plano da santidade, é o plano de parecer com Jesus. Assim como é o plano para o marido da Regiane, para o filho, para a Viviane, para o marido dela e para todos nós. O que acontece nessa caminhada dentro desse plano maior é que diz respeito às minhas subjetividades. Mas o plano maior não é a minha subjetividade. Então eu não posso transformar uma experiência com Deus em um ensino teológico, em uma doutrina de fé. E é isso que ela vai dizer aqui para nós. Ela vai mostrar para nós como Deus reagiu quando Adão e Eva caíram. E aí ela vai dizer para a gente ler Gênesis 3, de 7 a 10. E ela vai perguntar para nós assim: os olhos de Adão e Eva se abriram para o quê? Então vamos ler lá, Gênesis 3, de 7 a 10. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus.
Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E olha que interessante, como a natureza humana é limitada, pequena e ignorante se ela não tiver a ajuda de Deus para enxergar a verdade na frente do nariz dela. As autoras vão perguntar para nós assim: para o que os olhos de Adão e Eva abriram? Para o quê? E ela dá várias opções para nós aqui. A primeira, o que Eva viu? Ela viu que estava nua. É isso que o texto fala. Adão e Eva viram que estavam nus. Ou seja, enxergaram aquilo que era óbvio. Que não precisava ser muito inteligente para perceber. Mas ela continua dando opções para nós. Ela diz assim: Eva viu que foi contaminada pelo mal? Eva não viu isso. Ela levou para o Adão, hein? Não havia em Eva o discernimento de perceber que o mal havia entrado no mundo. Ela viu que era culpada? Não. Ela pode ter sentido culpa, mas por não saber o que estava sentindo, ela não conseguiu deliberar sobre isso, raciocinar sobre isso. Então eu sempre falo: cuide das suas emoções de forma a nomeá-las, para você se perceber quando culpada. Uma pessoa me procurou esses dias para dizer para mim que estava com problema no casamento, que estava com problema com os filhos, que um dos filhos foi no psicólogo, o psicólogo falou que ela é narcisista, mas ela não é narcisista. Aí eu perguntei: mas e tua igreja? Não, eu não tenho igreja, eu não vou na igreja, eu não quero igreja, mas eu quero a sua ajuda. Aí eu falei: ué, mas eu virei o quê? A santona do rolê? E aí eu comecei a me perguntar: será que essa mulher percebe? Porque nua ela sabe que está. Ela sabe que está tudo fora do lugar. Ela sabe que ela está completamente exposta. Mas ela não percebe a própria culpa. Ela não percebe a sua autorresponsabilidade. Porque se ela percebesse, ela ia falar assim: Vivi, o que eu preciso fazer? E eu ia dizer o que eu disse: procure uma igreja, alguém que possa olhar nos teus olhos e saber a verdade a seu respeito. E ela ia dizer o quê? Ok, me indica uma, me ajuda a procurar uma. Como que eu faço para achar uma? Não, não foi isso que ela disse. Não, mas eu não quero. Como quem diz: eu tenho pressa, resolva. Detalhe, ela não queria se reconhecer, né? Até porque é uma característica do narcisista isso. Ele nunca está errado, ele sempre está certo. Ela não queria uma solução de como ela se resolver, ela queria saber como tirar do filho dela aquela percepção de que ela era algo que ela não admite ser. Exatamente. É a manipulação. É você querer mudar uma percepção a seu respeito que você não concorda, ao invés de buscar entender de onde vem essa percepção das pessoas. Por que fulano tá dizendo que eu sou narcisista? O que eu fiz para fulano? Para ele achar que eu sou tão cruel. Será que eu sou cruel? Eu preciso de autorresponsabilidade. Porque o que Adão e Eva fizeram? Senhor, foi a mulher que tu me deu. Não, mas olha só, foi o marido. Não. Adão que não. Foi a cobra. Eu não fiz nada. O pecado fez sozinho. Entende? Então, Eva não viu que era culpada. Como nós hoje rejeitamos a ideia da culpa. Gente, é tão bonito entender a sua culpa.
É tão extraordinário perceber a sua culpa. Isso foi até o que a gente falou na última live, né? Das pequenas coisas, de você assumir os seus erros nas pequenas coisas. Então, que nem agora que eu saí aqui da live e voltei. O que aconteceu? Ontem eu tenho uma certa dificuldade de estender roupa por causa do meu ombro, mas ontem meu marido estendeu a roupa. E aí ficou ontem, eu não recolhi a roupa. Poderia ter recolhido, não recolhi. E hoje passei o dia trabalhando dentro de casa e não recolhi a roupa. Aquele momento começou a chover aqui. Aí eu fui lá no meu quarto chamar meu marido para recolher a roupa para mim, que eu deveria ter recolhido a roupa. Não é que meu marido não possa recolher a roupa, claro que pode. Mas entende como é minha responsabilidade? Eu que estou em casa, eu que estou cuidando. Poxa, a Regiane deixou 2 dias essas roupas no varal. Mas eu posso muito bem dizer, não, é que eu estava o dia inteiro trabalhando, é que eu estava o dia inteiro fazendo não sei o quê, é que eu tive que sair, é que eu. Não, eu esqueci, foi um relaxo meu. Poxa, assume que você errou e não ter recolhido a roupa. É coisa tão simples. É tão mais fácil construir relacionamentos ou manter relacionamentos assumindo que você erra. Quando eu assumo que eu erro, eu não resolvi o problema. Ou seja, eu realmente relaxei e não recolhi a roupa, que eu deveria ter recolhido a roupa. Quando eu assumo isso, não significa que a roupa está sendo recolhida, ou que a chuva não vai molhar essa roupa, ou que meu marido talvez, não sei, né, não ficou chateado em recolher alguma coisa do gênero. Não significa isso. Mas é simplesmente você assumir. Porque assim, é tão chato. Meu filho tem esse hábito muitas vezes, eu tô cortando, começando a cortar. Não, mas é que eu esqueci. Não, mas é que não sei o quê. Não, isso irrita muito mais a pessoa. Quando você assume seu erro, pronto, você assumiu o erro. E agora, o que eu vou fazer a partir desse erro que eu acabei de assumir e reconhecer que eu errei? O que eu vou fazer com a próxima roupa que eu for estender lá fora, né? Que meu marido estendeu lá fora. Ele falou, eu estendi. Como vai ser a próxima vez? Desculpa. Que isso acontecer. É uma pequena coisa, uma coisa, tipo, é relevante assumir que esqueceu a roupa. Mas é nessa pequenininha coisa que eu não admito hoje, aí amanhã eu não admito que eu esqueci de fazer algo importante, aí depois eu não admito que eu escondi alguma coisa, ou que eu perdi o dinheiro, ou que, enfim, né? Diversas situações do dia a dia. Quando a gente vê, é como uma mentira. Isso se torna uma bolha. Você não consegue mais sair de dentro dela. Porque você criou um hábito, aquele hábito de mentir. E você não consegue olhar para si mesmo e reconhecer: eu estou errando. Eu estou errada. E aí você começa a sobrecarregar os outros e deixar os outros estressados e os outros sobrecarregados com funções que são suas e não deles, mas que você não consegue admitir, não consegue assumir que está errando. E isso pode gerar na sua casa uma guerra de vitimização. Porque se você fala assim, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, você não pode ir lá tirar a roupa pra mim? Aí o teu marido, ao invés de se compadecer, porque você podia ter falado, meu bem, meu Deus, eu esqueci, me ajuda. Tô numa live com a Vivi aqui, vai molhar a roupa inteira que você estendeu ontem. O cara vai se compadecer, ele vai falar assim, realmente, meu bem, não tem problema nenhum, não vai cair meu braço. Não é isso que eles falam? Não vai cair meu braço, eu vou tirar. E ele vai e tira. Agora, se você chega assim, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, não pude. O que ele vai dizer? Eu também trabalhei o dia inteiro. Eu também tô cansada. Você tava fazendo o quê? Exatamente. E aí vira uma guerra. Vira uma guerra para ver quem tá mais cansado, para ver quem não pode mais do que o outro, quem não quer mais do que o outro, quem tem mais razão. Vira uma guerra. E aí a roupa tá lá no varal sendo molhada enquanto isso. E o problema não vai ser resolvido. Então, é recuar. Recuar e reconhecer realmente a sua culpa pelas coisas. E assim, olha, dói. Dói. Porque uma coisa é você assumir a culpa de não ter tirado a roupa do varal e ela ter molhado. Você lava de novo, você pendura de novo. Agora, outra coisa é você olhar para a educação do filho que você não deu, e aí chega na pré-adolescência e ele está fazendo de tudo por aí, e aí você se dá conta de que você não deu a educação que devia ter dado. Essa culpa vai doer. Mas é uma culpa que vai te ajudar, se você tiver sabedoria, buscar a ajuda certa, que vai te ajudar
a mudar o seu comportamento a partir daí. Logo, mudar o futuro que você tem com essa criança, não é? Então, sempre há tempo, sempre há esperança. Quando Jesus chega no poço e diz para a mulher de Samaria: minha filha, vai buscar seu marido. Ela não se justificou. Ela reconheceu sua culpa. Ela falou assim: Senhor, eu não tenho marido. Ela podia ter falado: vou sim, peraí. E ter ido embora e não ter voltado de vergonha. E ela ia perder a bênção de ter sido a primeira pessoa a ouvir: eu sou o Messias. Meu Deus. Ela podia ter perdido a bênção, porque ela não reconheceu a sua culpa. Mas ela reconhece, ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Jesus podia ter dado uma sova nela, porque qualquer outra pessoa teria feito, humilhado, rechaçado, sua vagabunda. Ele fala: você disse bem, minha filha. Você disse bem. Você não tem marido, já teve 5. E aquele com quem você mora não é nada seu. Resolvido o problema dela. E ela fala: o senhor é profeta? Sabe tudo que eu fiz? Ela podia ter ficado brava. Ela podia ter falado assim: quem que tu pensa que é pra estar falando assim comigo? Um judeu que chega aqui no meu poço, no poço de Jacó, que tá se achando maior que Jacó, vem me acusar? Não, aqui não, Jamilão. Mas não, ela fala: tu és profeta. Olha que incrível. E essa mulher que reconheceu sua culpa, que não retrucou quando foi exortada, repreendida com amor, foi aquela que converteu Samaria inteira. Inteira! Quando Jesus volta a Samaria, toda a cidade sai para receber. E aí eles dizem para ela: agora sim, eu creio, não só pelo que você falou, mas pelo que nós estamos vendo. Porque você falou a verdade. Então, o ato do reconhecimento da culpa, da autorresponsabilidade pelo que você fez de errado, é fundamental para a sua mudança de comportamento, para a transformação do seu coração e do seu caráter. Porque enquanto você fala assim: não, foi a cobra. Não, foi a mulher que tu me deu. Você continua um mau caráter, corrompido pelo pecado. Você continua um mentiroso, filho do diabo. Certo? E aí ela diz, a autora pergunta para nós assim: Eva viu que não era mais pura? Ela viu? Ela não fazia ideia do que era pureza. Ela sabia o que ela vivia, que para ela era uma vida comum. Hoje, quando a gente encontra com a santidade de Deus, é uma coisa extraordinária, porque a gente vive no pecado. Eva não sabia. Quando ela caiu, ela não trouxe a mente, ela não trouxe a consciência que ela tinha perdido a sua pureza. E aí, eu vou falar uma coisa que eu já falei para você. Acho que já devo ter falado. Por isso que a gente, às vezes, tem que ter compaixão das feministas que aparecem para nós. Elas não fazem ideia que elas não são puras. Eu tenho dificuldade com cristã que se diz feminista. Eu tenho um pouco de dificuldade. Mas se a pessoa fala isso, ela já não é cristã. Então eu preciso tratar como ímpia. E ter essa compaixão. Porque a pessoa não faz ideia. Eu tenho que corroborar com o pecado dela? Absolutamente. A verdade de Deus não é negociável. Mas eu tenho que olhar para ela e pensar: puxa vida, como Eva, ela não sabe que ela não é pura. Ela não sabe que a sua hipersexualização não dá a ela direitos, mas vergonha. Deixa ela nua. Uma mulher que precisa do seu corpo para atrair os olhos das pessoas, ela está completamente nua e absolutamente sozinha. Sozinha. Porque se eu preciso da erotização para chamar a sua atenção, a única coisa que eu tenho de você é o desejo sexual.
Porque você tá tão concentrado em olhar pro meu corpo, pra minha sexualidade, pra pornografia que eu posso gerar pra você, que você se esquece de perceber quem eu sou. Você perde o interesse pela minha intelectualidade. Você perde o interesse pela minha fala. Perceba essas mulheres, todas, que andam seminuas nas redes sociais e nas mídias. Elas não vão dar entrevistas significativas em lugar absolutamente nenhum. A menos que elas tenham pago para isso, claro, né? Para falar do trabalho delas, etc. Mas um repórter, um jornalista sério, não convida essas mulheres. Porque ele sabe que provavelmente ninguém está interessado em saber o que elas têm a dizer. Até porque não tem, geralmente não tem nada a dizer. Exatamente. Gasta-se tanto tempo em academias e procedimentos estéticos que a gente esquece que o único legado que a gente deixa é o amor ou o ódio que a gente planta. Mais nada. Perceba as grandes personalidades da história. Todas elas são lembradas pelo amor ou pelo ódio que elas praticaram nas suas vidas. Não tem mais nada que represente o ser humano subjetivamente. Só o que nos chama atenção é a Madre Teresa de Calcutá, que amou tremendamente, é Hitler, que odiou como nunca antes, e por aí vai. Podia citar aqui um de cada 20 vezes. Acredito que todos já tenham passado por aquela situação que eu acho o momento mais triste em um velório. Você tem toda a cerimônia, enfim, e aí chega lá no cemitério, e aí o caixão é baixado ou engavetado, enfim, e aquilo é trancado com cimento. Aquele momento que você sabe que a pessoa nunca mais vai voltar. Meu Deus, ela estava aqui ontem, eu falei com ela ontem, eu falei com ela hoje de manhã não, né? Mas assim, você conviveu com essa pessoa até recém e de repente ela está dentro de uma caixa de madeira sendo tampada com cimento e ela nunca mais vai sair de lá. Isso é o nosso corpo. Enquanto nós estamos vivos, ele é a habitação do Espírito Santo. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E aí eu penso nisso, algo assim que me tocou muito, porque a gente vive nessa ideia hipersexualizada de tudo, que é normal mostrar tudo, porque é meu corpo, enfim. E você vive nessa ideia hipersexualizada que muitas coisas a gente nem sexualiza mais, assim, já é normal, você já vê como normal. Mas se eu sou o templo do Espírito Santo e a outra pessoa é o templo do Espírito Santo, eu olho para ela com um olhar pecaminoso ou eu induzo ela a olhar para mim com um olhar pecaminoso, eu fiz alguém que é a imagem e semelhança de Deus corromper essa imagem e semelhança de Deus a olhar para mim com um olhar pecaminoso, assim como eu corrompo a imagem e semelhança de Deus que há em mim ao me relacionar ou desejar alguém indevidamente, né? E quando a gente está lá, que a gente vê aquele ser humano que agora não está mais vivo, ele já morreu, e ele está sendo enterrado, o que aquela pessoa deixou? E aí volta aquilo que nós estávamos falando, dessas pessoas que só têm o corpo a oferecer. O que é o nosso corpo? O que é? Assim, em questão de horas, eu não sei quanto tempo leva um velório, e agora há essas alterações, nós vamos dizer que leve 12 horas. Em 12 horas, sim, você pode ter vivido 10 anos, 20 anos, 50 anos. Em 12 horas, nunca mais ninguém vai ver teu corpo. Ele já era, ele não existe mais. A única coisa que vai restar de nós é a nossa essência. O que nós deixamos para o próximo? O que eu ensinei a alguém? O que eu eduquei meu filho? O que eu deixei para a próxima geração? O que eu deixei na minha vida? Aquela história de plantar uma árvore, escrever um livro, não é exatamente sobre isso, mas é sobre você deixar algo. Do que as pessoas vão lembrar de você? Da Vivi que fazia lives?
Ou da Vivi que era rebeldzona, empoderada, do que as pessoas vão lembrar de nós? Qual o legado que a gente deixa? Não é que todos nós temos que escrever livros e sermos proeminentes. Talvez uma pessoa, uma mulher vai ser só a dona de casa. O quão glorificado você consegue fazer essa sua função de ser dona de casa a ponto de, quando você falecer, alguém disser não haverá ninguém como ela. Sim. Não é sobre você ser melhor que os outros. Não, de forma alguma. Mas é o que você está fazendo de melhor. Como você está se sacrificando naquilo que você faz. Porque assim, a gente pode falar hoje, se fala muito dessa versão de sermos tão empoderadas, eu posso tudo, e não, ninguém manda em mim, eu sou independente, eu sou um monte de coisa. Quem são as pessoas que a gente admira quando falecem? As pessoas que a gente olha e quer ser como aquelas pessoas. São as pessoas que estão servindo aos outros. São as pessoas que estão se oferecendo aos outros. As pessoas que a gente mais admira não são as mulheres empoderadas, por mais que muita gente de cabeça vazia faça isso. Mas é às vezes a tia que mora do lado da nossa casa e que a gente vê trabalhando todo dia, se sacrificando pela família dela, ou um homem de família, um pai de família, talvez seja meu pai que trabalha anos no mesmo lugar. Assim, que legado, sabe? Ah, a pessoa talvez nunca nem leu um livro, não sei, não é nem sobre ser isso. É o que que há na essência, o que que essa pessoa está produzindo, a quem ela está servindo, o que ela está deixando de legado, de serviço, de cuidado com o outro. Em vez de ficar, ah, não, porque o meu corpo, porque olhe para mim, sabe? O sentido da nossa vida não está no que a gente faz pra gente, está no que a gente faz pro outro. Sim. Eu fico. Você estava falando aí, eu estava pensando em várias coisas que estão relacionadas a isso, né? Porque a gente conseguiu deturpar até a, a noção de relevância. Porque o que, que o crente quer ser hoje? Relevante. Eu quero ser relevante. Mas o que, que é ser relevante? Qual Ser é o meu relevante. chamado? Não, por exemplo, o que eu tenho mais visto, eu estava assistindo Pânico ontem, na hora do almoço, acho que foi ontem. E tinha um pai e uma menina lá na audiência online, e o Emílio chamou esse pai com essa menininha para falar. E aí a menininha falou assim: Ah, eu quero fazer um pedido, eu quero fazer um pedido. Aí o Emílio, tá, fala aí, o que, que você quer? Ela falou assim: Eu quero seguidores no Instagram. Aí ela deu um Instagram, abriu lá na imagem o Instagram dela, ela tinha 83 seguidores. De repente, em 10 minutos, já tinha passado de 1.000, porque ela pediu para a audiência seguidores. E eu fiquei pensando assim, ó, uma menina lá de 6, 7 anos, cujo alvo da vida é a relevância numérica da internet, que está sendo sujeita, submetida pelo próprio pai à ação da internet sobre a vida dela. E não uma nem duas vezes, mães de adolescentes, de pré-adolescentes, eu não sei como é que chama a criança de 10, 11, 13 anos, vieram me procurar porque um dia resolveram olhar o celular das filhas. Meninas, tá? Meninas! E essas meninas tinham perfil fake, ninfetinha, não sei o quê. Essas meninas tinham conversas e conversas no WhatsApp com outras crianças, que foi se descobrir depois que eram homens, que é lógico que os homens adultos vão usar foto de menininha para pedir foto dela nua. A gente sabe disso. Onde é que a gente está com a cabeça? E aí essas mães vêm me procurar. Porque a filha acessou 355 mil sites pornográficos, tá com conversa pornográfica, homossexual, com conversa inadequada para a idade, trocando foto pornográfica, fazendo perfil falso. Foi que eu errei. E aí a minha função é dizer: você deu um celular para ela, você deu essa oportunidade. Você abriu essa porta. Mas eu confiava. Como é que você confia numa criança? Me diz onde é que a Bíblia manda você confiar nos infantes? Nem no neófito a Bíblia diz para você confiar. A Bíblia diz:
Se você almeja o episcopado, boa obra almeja, é importante, porém, que ele seja velho convertido. É uma das coisas que o pastor, o bispo tem que ser. Velho na fé. Por quê? Porque o recém-convertido é uma criança e acabou de chegar. Paulo E fala aí da criança que está lá com o leitinho ainda. Você não pode dar exatamente, alimento para ela. exatamente. E isso se aplica à criança real ali, 6, 7, 10, 15, até os 21 para mim é criança, até os 25 é uma criança retardada ainda. E se aplica ao recém-convertido, que você também não pode sair seguindo todo mundo na internet, escutando o que todo mundo ensina. Eu sempre falo, vai assistir um vídeo meu, pega a Bíblia. Vai no meu grupo de leitura, leia, critique, pergunte, me confronte. Seja cristão, verdadeiro, bereano. A minha missão na internet não é ter seguidor, é criar gente que pensa. Eu quero gente que pensa para eu ter com quem conversar. Você tá entendendo? Então, a gente está confiando naquilo que a Bíblia diz para a gente não confiar. Sabe o que é isso? Falta de leitura bíblica. Hoje eu li, eu tenho lá o meu grupinho de oração no Telegram e a gente está orando o livro de Provérbios. A gente... O que é isso? Você escutou? É o trovão? Nossa, Londrina vai explodir hoje aqui. É um trovão. Recolhe a roupa, Vivi. Meu Deus do céu, que Deus me proteja e proteja todos em volta aqui. Amém. Me perdi o que eu estava dizendo. Ah, e aí a gente estava hoje lá lendo e orando Provérbios 26. Provérbios 26 fala o tempo todo para nós. Cuidado com o insensato. Não responde o insensato com insensatez. O tolo é tolo, deixa falando sozinho. Se for responder o insensato, responda com insensatez para ele não se achar um sábio. Responde assim, trata o idiota feito idiota, porque senão ele vai achar que está sabendo mais ainda. Deixa para lá. Não se associe a eles. Não mande nem recado pelo tolo. Porque você vai mandar A, vai chegar B. Então, a Bíblia tem lá um único livro que tem todos os ensinamentos que a gente precisa. Se a gente ler um capítulo de Provérbio por dia, a gente vive melhor. Ler e praticar. Ler e praticar. Mas a gente não faz isso. A gente confia celular a criança de 10 anos. A gente confia que as coisas vão cair do céu para nós. A gente acredita que a gente não tem culpa nem responsabilidade sobre nada. Isso é um grande problema, porque se eu não sou responsável por nada, quem é? Sabe que isso, hoje ainda eu estava lendo, porque eu sou olha só, a gente nem falou sobre isso. E eu estou em uma labuta com tirar telas do Arthur, né? E aí, ele não tem celular, mas enfim, as telas são um problema aí no geral. Ele não tem celular e não temos televisão. Ainda assim, eu luto com as telas. E falando nisso, eu estava lendo um livro hoje à tarde ainda sobre isso, e olha que interessante. Quando Deus criou o Jardim do Éden, colocou tudo lá, era tudo perfeito, tudo maravilhoso, oh meu Deus, que coisa bela. E aí Deus falou, olha só, não, da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, tá bom? Essa aqui não, tudo o resto vocês podem, essa aqui não. Aí o autor até fala assim, talvez Deus ia permitir que eles comessem depois, numa prova de maturidade deles, permitiria que eles comessem, né? Mas, enfim, não é esse o caso. E aí Deus diz uma coisa só que não. Aí eles vão lá e desobedecem. Diante da desobediência, há um castigo. Há uma consequência à desobediência. E aí a culpa ficou para quem? Quem foi o culpado? Deus? Nossa, como Deus é malvado! Deus tirou eles do jardim. O que custava, sabe? Agora já comeram mesmo. Ai, o que tem? Deixa eles lá, coitados. Já estão aí, agora sofrendo, né? A mulher já vai ter dor para ter filho, o homem já vai ter que trabalhar, mas deixa, coitadinhos, deixa eles lá. E quem passa por ruim é Deus. Deus passa como um malvadão. E ainda assim, Deus se manteve firme. Não, eu falei, essa é a minha sentença.
sai daqui, vai lá trabalhar, sai do meu jardim. Acabou para vocês. E essa foi uma lição, e aí a gente vive isso até hoje, né? Continua todas aquelas consequências. É assim com pai e mãe. Por quê? Desculpa. A gente não quer tirar, coitadinho. Hoje, por exemplo, o Arthur terminou as coisas dele aqui de estudo e ele queria ir brincar. Eu falei, não, você tem uma hora de leitura livre, que é, ele escolhe o que ele vai ler, né? Que tem as leituras que eu dou e tem o que ele escolhe. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. Aí foi lá pro quarto. Depois eu fui lá espiar, ele tava lá lendo. Dali a pouco ele veio aqui na porta, aí sentou na porta. Daí ele ficou olhando pra fora. Dali a pouco ele deitou no chão, com o livro, né? Se leu, não faço ideia. Mas que ele tava ali com o livro e girava e voltava, ele tava. É o tédio. E aí eu tava até estudando sobre isso. O quanto o tédio é importante. Daqui a pouco ele vai ter uma criatividade de alguma brincadeira para fazer, daqui a pouco ele vai querer ler outras coisas, daqui a pouco ele vai pensar, ah, vou ter que ler mesmo, vou ler mesmo. Mas quem é ruim nesse momento para ele? Na cabeça dele, quem que tá sendo malvado com ele? É a mãe dele. Porque antes ele levantava, ia tomar café e assistia os desenhos dele. Aí terminava de meio-dia, ele ia no computador e assistia o desenho dele. Agora não tem mais isso. De noite, às vezes que ele assiste. Quem é ruim para ele? Sou eu. Mas por que que eu estou fazendo isso? Isso dói para mim, é ruim para mim. Sabe, a gente não quer olhar pro filho da gente e ver ele lá, sabe, reclamando. Você não quer ver isso, você quer passar a mãozinha na cabeça, vai, filhinho, pode fazer isso, a mamãe deixa. Mas esse não é o comportamento certo. Se Deus tivesse feito isso com Adão e Eva lá no jardim, é um sim, né? Então a gente não vai falar do que teria acontecido. Mas esse momento que eu estou sendo ruim é por uma boa causa. E a própria Bíblia diz que Deus castiga todos aqueles que ele reconhece como filhos dele. Então, e a gente foi chamado para quê? Para nos parecermos com Cristo. Então, se nós somos chamados para nos parecermos com Cristo, imitar a Cristo e nos parecermos com o nosso Pai, logo a gente tem que imitá-lo também nesse aspecto que é na criação de filhos. Vamos castigá-los, vamos tirar as coisas, vamos ficar de olho. É nossa responsabilidade. Nós não vamos salvar nossos filhos, mas é nossa responsabilidade cuidar deles e instruí-los para que eles tenham uma vida eterna com Cristo. Sim. Você falou duas coisas extraordinárias. A primeira é que Deus manteve a sua palavra. E a gente não tem isso mais. A gente não mantém a nossa palavra. A gente faz os nossos filhos acreditarem que nós somos um bando de mentirosos covardes. Porque a gente ameaça o que já não é certo. E quando é pra cumprir, a gente não cumpre. Aí a gente fica lá, eu vou falar, hein? Vou contar até 3. Nossa, me dá vontade de dar um murro quando eu vejo mãe fazendo isso. Vou contar até 3. Aí, 1, 2. E a criança lá, olhando pra sua cara, como se fosse uma retardada. Pois é. Então, nós viramos um bando de mentirosos sem caráter. É assim que os nossos filhos nos veem e é assim que eles crescem. Por que que Deus tirou, como um ato de misericórdia, Adão e Eva do jardim? Porque se eles tivessem permanecido lá, eles poderiam continuar tendo acesso à árvore da vida. E eu não sei você, mas eu não queria viver para sempre aqui no mundo pecaminoso, não. E era isso que nós faríamos. Nós continuaríamos comendo da árvore da vida. Nós continuaríamos pecando em pecado, vivendo em estado de carne. E nunca teríamos plena comunhão com Deus. Então Deus mantém a sua palavra, faz a gente acreditar que o mal é ele, quando na verdade o que ele está gerando em nós é vida eterna. Porque Apocalipse vai dizer que quando a gente estiver na Nova Jerusalém, essa árvore da vida, que é óbvio que é Jesus Cristo, continuará nos alimentando. E é ela que nos fará seres eternos. Porque eu e você, mesmo em corpos glorificados, nós não somos eternos. Deus é e nos faz eternos na eternidade para vivermos com Ele. Então, a árvore da vida ser tirada de nós hoje é uma bênção, porque o nosso corpo pode morrer para que a gente se alimente diretamente da verdadeira árvore na eternidade, para que a gente viva a eternidade com o próprio Deus. E a outra coisa que você falou, que é muito importante, o tédio é importante. Eu nego muito o meu tédio, eu nego demais. Eu não me permito entediar. E isso é um grande problema. Isso me cobra a saúde física muitas vezes.
e uma saúde física esgotada pela exaustão mental. Então, se as crianças forem ensinadas... fica aí, não briga comigo, não. Se as nossas crianças continuarem sendo ensinadas a não descansar, vamos começar a morrer de infarto. Vamos começar a aumentar o índice de diabetes. Pior, o que nós já estamos vivendo, a depressão e o suicídio precoce. Os adolescentes são os que mais se matam hoje. Os meninos, especialmente, são os que mais tiram a própria vida. Por quê? Porque eles não vivem mais o tédio. Eles passam de 24 horas do dia, 18, o tempo todo fazendo alguma coisa. O tempo todo jogando videogame, assistindo celular. O tempo inteiro. E aí eles ficam revoltados quando você tira. Até o Arthur outro dia ele falou porque ele era acostumado a pegar os brinquedinhos dele e inventava umas histórias loucas e nossa. Aí esse dia ele falou, eu falei, vai brincar com suas coisas. Ele falou, mas mãe, eu não tenho uma história para brincar. Por mais que agora ele esteja lendo mais, um bom tanto é por conta disso, porque assim, ele tá tão inteirado com tanta coisa que ele já esqueceu a criatividade dele de lado. Ele vai pra rua jogar bola, ele vai conversar, faz um monte de coisa, esqueceu a criatividade dele. Então, isso, o tédio, não permite que a gente seja criativo. Quer dizer, a falta de momento de tédio. Por que a gente tem aula chata no colégio? Na aula de educação artística ser produtivo. Porque quem não gosta de matemática acha um tédio as aulas de matemática. E isso é saudável. Quem não gosta... Eu nunca gostei de português no colégio. Eu era excelente em matemática. E era péssima em português. Você acredita? Eu só passava em português porque eu lia muito. Então, eu tinha bagagem literária, eu tinha vocabulário, eu tinha a criatividade imaginativa que a leitura traz. Mas eu sempre detestei português. Pergunte aos meus professores. Até na faculdade, aula de morfologia, sintaxe, essas coisas nunca me pegaram. Eu detesto. Mas era um tédio necessário, que me gerava pensamentos a respeito de outras coisas. Eu nunca me esqueço, já falei isso aqui, vou falar de novo. A imagem mais maravilhosa que eu tenho do meu pai é ele sentado na minha garagem, todo dia de tarde, quando ele vinha me visitar. Só olhando o pôr do sol. Tédio. Ficar ali, ó. Não é nada. Pensando em nada. Pensando e é uma na vida. coisa... Pensando na morte da bezerra. Quantas vezes a gente ouve essa expressão hoje em dia mais? Nenhuma. O que você está fazendo aí, fulano? Pensando na morte da bezerra? Não tem mais, porque não tem mais ninguém pensando na morte da bezerra. Tá todo mundo o tempo todo no celular. E eu me incluo nisso. Eu me incluo. Tô melhorando pra caramba. Tô reduzindo. Tô conseguindo esses dias ler, numa sentada, ler um livro inteiro. Por quê? Porque eu não peguei o celular. E era um livro que não era assim, vou produzir um conteúdo. Não, não, não. Ócio. Só. Então, vamos permitir que nossas crianças não façam nada. Vamos obrigá-las a não fazer nada. Vamos obrigá-las a voltar a pegar os brinquedos e ter que se virar para fazer o que tem com o que tem. E outra coisa, criança com muito brinquedo, com muita opção, vira uma mongol quando cresce. Porque ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe. Eu já tive mulheres de 40 anos vindo me procurar. Eu não sei o que eu faço. Minha filha, você não tem que conseguir dinheiro para se sustentar? Não, meu marido. Não, mas você não gosta de nada que você possa estudar? Não, eu já fiz de tudo que eu queria. Não, mas peraí. Me dá um pouco desse tempo aí para mim. Pelo amor de Deus, me dá um pouco desse dinheiro, desse tempo e dessa
Faz maceira, porque aqui tá faltando. Muita opção. Tira. Não é para ter todos os tipos de boneco, todos os tipos de brinquedo, todos os tipos de videogame. Não. Você tem esse. Se você quer jogar outro, você tem que ir no teu coleguinha que tem o outro. Vai lá. Joga lá. Ou manda ele fazer aqui. Socialização, cara. Nós estamos virando um bando de pai besta. E a gente não olha para a Bíblia que nos ensina todas essas coisas. Ai, que estupidez. Famílias falindo porque nós estamos sendo ignorantes. Porque a gente não se autorresponsabiliza por nada. Criança não tem que ter vontade. Quem sabe o que é melhor é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe, por sua benevolência, decidirem conceder um desejo, aí ok. Sabe por quê? Porque Deus é assim. Deus diz mais não do que sim para nós. E a gente tem que aprender a conviver com isso, gostando ou não. E a gente tem que aprender a lidar com isso, querendo ou não. Achando bonito ou achando feio. Com raiva ou sem raiva. Porque o não de Deus é não. Ele tem palavra. E ele tem palavra por amor ao seu próprio nome. A gente não ama nem mais a nossa própria honra. Vai falar pro meu marido envergonhar o nome da família dele pra você ver o que ele vai te responder. Jamais desonrar o sobrenome da família pioneira de Londrina. Jamais. Então, quando eu falo pro meu marido que Deus não desonra, que Deus é leal, que Deus tem palavra por amor ao seu próprio nome, estou dizendo. Ele entende a gravidade do que eu estou dizendo. Ele entende a majestade de Deus quando eu digo isso. Então, quando eu ensino para o meu filho que ele pode ter o que ele quiser na horinha que ele quiser, que ele pode ter um celular mais caro do que o meu, que ele pode ter um computador melhor do que o meu, que ele pode ter mais dinheiro do que eu, porque eu me sacrifico demais para dar a mesadinha dele, eu estou dizendo o que para ele? Que eu, primeiro, não tenho amor a nada de verdade. Nem a si mesmo. Nem Porque a é ele. uma necessidade de que o filho te ame. Não, e você não ama nem ele. Porque se a Márcia estava ensinando para ele desde já que o mundo é cruel. Uhum. O dinheiro não cai do céu. Que se você quer as coisas, você tem que trabalhar para ter. Que se você tem sonhos, o problema é teu, cara. Vai lá e se vira. Ah, eu sonho em ser escritor. Filhão, então você começa a escrever. Porque tem muita gente muito melhor que você por aí, hoje. O mundo real, lá fora, é meritocracia. O mundo real com Deus é dignidade, honra, respeito e servidão. Então você é manso e humilde para com Deus. E lá fora você tem que estar pronto, cara. Até porque, se você é cristão de verdade, a perseguição virá. E aí? Você está criando seu filho para morrer por amor a Jesus? Se ele não sabe nem o que é amor a partir de você, como é que ele vai morrer por amor a Jesus? E aí? Esses dias a Ana Campanholo compartilhou algo que não nessas palavras, mas era basicamente o que eu tento passar para o Arthur. A gente cria os filhos para duas coisas e para as duas coisas ao mesmo tempo. Para reinarem como o rei Davi e para morrerem também. Então, elas podem, talvez, né? Você vai educar os filhos. Para quê? Para o reino de Deus, é óbvio, né? Mas aqui na terra, para quê? Para eles reinarem, para eles se superarem, vai para frente. Esses dias o Arthur veio para mim e falou assim: ah, porque eu já sou independente. Eu falei: já arrumou tuas roupas então? Porque assim, a hora que tu for independente se mandar, você não mora mais aqui. Você quer se mandar,
você sai daqui. Se você não se mandar, você mora aqui. Aí ele deu, não, mãe, é outras coisas que eu sou independente. Você cria eles para eles realmente para eles serem independentes, para eles reinarem, para dominarem tudo. Vai lá e faz. Não no sentido de arrogância, óbvio. E ao mesmo tempo para serem mártires. Porque se você tiver que morrer pelos seus princípios, morrer pelo que você defende, morrer pela tua fé, você morre. Sem amor a si próprio. Sem aquele. Não no bom sentido, né? Sem amor. Que você morre por aquilo que você defende. Não, eu acredito que Cristo é a verdade, por ela eu morrerei. E acabou, pronto. Assim como você vai vencer o mundo e vai se superar no mundo e vai crescer no mundo através disso. Mas se eu sou uma mãe que preciso do amor do meu filho, que eu preciso que meu filho me ame, que eu tenho que fazer tudo para ele, porque senão ele vai me amar, meu Deus do céu, coitadinho, porque eu tenho que dar, tenho que dar. Como meu filho vai reinar? Ele não sabe nem se sair das situações difíceis, ele não sabe lidar com o tédio, ele não sabe achar maneiras de criativas de fazer as coisas, ele só é acostumado a dar, e aí ele sai ali fora, na porta fora, ninguém dá nada para ele. Ninguém dá nada, ele só toma esse papo na cara. Então, como que eu tô amando meu filho? Como que eu vou amar ele se eu não sei doutriná-lo, se eu não sei castigá-lo, se eu não castigar no sentido ruim, né? É que a gente tem que explicar tudo hoje em dia. Mas assim, se eu não sei ter misericórdia dele, cumprindo a minha palavra, quando eu disse que aquilo não é para fazer. Sim, disciplina, né? Disciplina. Só disciplina quem ama. Quem não ama, larga pra lá. Ou quem não quer se autorresponsabilizar pelo que tem que ser feito, deixa que o outro faça do seu próprio jeito. Não é isso que Deus fala para nós? Olha, se você me desobedecer, se você me abandonar, eu vou te abandonar. Eu vou te deixar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, e aí você vai saber o que é bom. E isso é um castigo. Exatamente, exatamente. Então, quando você deixa o seu filho fazer o que ele quer, você não está amando, está castigando. Está deixando ele viver à margem das suas próprias vontades. Você está castigando ele. É É o um fruto que castigo. se torna amargo. Exatamente. E vai ser amargo na tua boca também. Não é só na dele. Não é só na dele. Porque daí a gente vê esses velhos trintão morando com pai e com mãe ainda. A gente vê esses caras aos 40 divorciando da mulher porque elas não são a mãe que eles tinham em casa. A gente vê os homens não amadurecendo, não crescendo. Ou um E aí o que a casamento mulher faz? infernizado, porque a mãe fica ainda se intrometendo na vida que o filho não sabe cortar. Pois é. E aí a mulher faz o quê? Não assume também a sua responsabilidade. E começa uma guerra em casa. A guerra do eu sou mais vítima que você. Eu sofro mais do que você. Ai, bem, eu tô com uma dor de cabeça, mas a minha dor de cabeça é tão maior. Olha que inferno! Ninguém se cuida, ninguém se ama, ninguém se ajuda. Não há colaboração, não há troca, não há evangelho. Não há vida missionária dentro dessa casa. Porque tá todo mundo querendo ser missionário. Porque a minha missão é evangelizar, a minha missão é ir para a internet, a minha missão é pregar no púlpito, a minha missão. Mas em casa, se você não é capaz de fazer com que a sua família te respeite, te honre e te ame, você não vai fazer com que ninguém na rua faça isso por você. Tô falando com quem mora contigo. Né? Porque tem família que é problemática mesmo, a gente sabe, tá tudo bem. Mas quem mora com você, quem você escolheu morar junto, seu marido, sua esposa, seus filhos, que deviam estar honrando você. Porque a quem merece honra, dá honra. Só que a gente só quer honra sem merecê-la. A gente só quer ser honrado. Mas merecer a honra a gente não quer. Então não é honra, é bajulação, é lambeção, é puxação de saco. Uma hora dessa eu vou embora dessa casa. Daí vocês vão ver. Lembra disso.
eu já falei isso pra minha mãe muitas vezes. Eu vou morar com meu pai. E sabe o que ela falava? Vai que você vai ver o que é bom. Vai lá, vai que você vai ver o que é bom. Vida de ameaças. Que tipo de relacionamento é esse? Bom, então hoje nós falamos sobre Eva, que viu que estava nua, mas além disso, ela não viu que estava contagiada pelo mal, e ela não viu que era culpada, e ela não viu que não era mais pura. E aí, na semana que vem, a gente continua vendo sobre fidelidade, relacionamento danificado, afastamento de Deus e os próximos tópicos aqui que eu acho que dá bastante assunto para nossa conversa. Deixa eu te falar uma coisa. Em março, eu vou fazer às quintas-feiras, 7h15 da noite, o meu estágio na faculdade. Então, eu vou dar aula de produção de texto, porque eu sou uma mulher que mestra e eu preciso fazer estágio docente, entendeu? Estágio docente não, discente, né? E aí eu vou fazer estágios quintas-feiras. Então, 3 semanas só. Vai ser bem rapidinho, porque está sendo online. Então, as atividades vão ser praticamente todas online. Mas aí eu te aviso. Aí a gente vai tirar férias de 3 semanas. Meninas, eu vou encerrar isso aqui até junho, tá? Só para te avisar. O livro? Não, não vai encerrar, né? Mas aí você tira a sua licença maternidade, eu continuo aqui o nosso trabalho e depois quando você voltar, você volta e a gente continua até Jesus voltar. Meu bem, muito obrigada pela tua presença aqui mais uma vez. Eu já vou, porque agora eu tenho uma live com o meu professor de teologia, professor William, e a gente vai falar sobre 4 dos apóstolos: Filipe, Natanael, Mateus e Tomé. Vai ser uma conversa bem legal. Então, se você está nessa live, entra de novo daqui a pouquinho que a gente vai estar, eu vou estar num próximo papo super legal. Muito obrigada. É sempre bom estar com você, Regi. Te amo, tá? Te amo também. Até mais. Boa noite. Beijo, povo. Até.